Esse é o primeiro investimento para você traçar o caminho mais rápido da sua liberdade financeira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Ricardo Hoffman e aqui nesse canal eu ajudo as pessoas a investirem de uma forma simples, de uma forma segura, para traçar o caminho mais rápido da liberdade financeira. Se esse assunto faz sentido para você, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei e nós vamos para o vídeo de hoje. Hoje eu vou falar aqui com vocês sobre qual que é o primeiro investimento para você traçar o caminho mais rápido para a sua liberdade financeira. E o primeiro investimento é um investimento que você vai fazer com o seu objetivo de reserva de emergência. Por quê? Porque todo investidor de sucesso no médio e longo prazo, ele precisa necessariamente ter uma reserva de emergência. Então, independente se você já investe o seu dinheiro ou se você está começando do zero, o primeiro investimento que você precisa ter na sua carteira é uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um investimento que você vai utilizar que tenha basicamente duas características, que é segurança e liquidez. Segurança porque pode cair o mundo, bem dizendo, que não vai acontecer nada com o seu dinheiro. Ele vai estar lá seguro à sua disposição. E liquidez significa que você pode transformar esse investimento em dinheiro na sua conta, no seu bolso, a qualquer momento. Então essas duas características, este investimento aqui, ele precisa ter. Ricardo, mas reserva de emergência, por que esse nome? Reserva de emergência é a reserva que todo investidor vai fazer inicialmente, que é um dinheiro que, se acontecer um imprevisto, uma emergência, você vai utilizar esse dinheiro para resolver esse problema. Isso vai te gerar tranquilidade financeira. Isso vai fazer com que você se sinta mais seguro em relação aos seus investimentos, ao seu dia a dia. Por exemplo, vamos supor que deu um problema, bateu o carro, tem que acionar o seguro. Você tem uma reserva para você ir lá e pagar o seguro. Não precisa se descabelar e aí pagar aquelas contas. Aconteceu algum imprevisto, precisa comprar algum medicamento, enfim, qualquer coisa que esteja relacionado a uma emergência, um imprevisto, você vai ter uma reserva especificamente para isso. Por quê? Outro ponto, imagina que você pega o seu dinheiro, você trave numa aplicação boa de longo prazo, que vai te render mais ainda, né? Mas acontece um imprevisto. E aí? Você vai ter que entrar no cheque especial, né, o limite da conta, usar cartão de crédito parcelado, enfim, pegar empréstimo para resolver aquilo, porque você está travado com o seu dinheiro? Não, por isso que é reserva de emergência. E Ricardo, qual que seria então este investimento que eu faço para minha reserva de emergência? Existem várias opções, no entanto, eu vou resumir e trazer as duas melhores opções para esse objetivo. A primeira é o Tesouro Selic. Tesouro Selic é um investimento do Tesouro Direto. Lá existem alguns tipos de títulos e um deles se chama Tesouro Selic. Esse é o único que você vai utilizar para este objetivo, Tesouro Selic. Para você fazer esse investimento, você precisa necessariamente ter conta em uma corretora de valores. Pode ser qualquer corretora. Pode ser uma corretora independente como XP, Nuinvest, a Rico Corretora, ou pode ser uma corretora dependente, que é a corretora do próprio banco. Corretora do Banco do Brasil, do Bradesco, do Santander. Onde for que você vá fazer, qual corretora você for escolher, é a mesma coisa, é o mesmo Tesouro Selic, porque você está comprando o produto e não o local. Então, se você comprar o Tesouro Selic pelo Bradesco, Banco do Brasil, lá na corretora deles, ou na XP Investimentos, é tudo a mesma coisa, perfeito? Segundo investimento, CDB com liquidez diária. Então, eu vou colocar aqui as duas opções, né? Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, o Tesouro Selic e o segundo, eu vou colocar aqui, ó, CDB com liquidez diária. E o que é CDB? CDB é um tipo de investimento, né? Que quando você empresta o seu dinheiro para uma instituição financeira. Esse tipo de investimento, ele pode ser para curto prazo, reserva de emergência, pode ser para liberdade financeira, ele tem algumas características. Então, a característica específica que vai dizer se esse investimento é certo ou não, é isso daqui, ó. Um CDB que tenha uma rentabilidade, ou seja, o tipo de investimento que vai te render pelo menos 100% CDI. Em algum outro vídeo aqui no canal, você vai aprender melhor o que significa CDI e essas outras coisas, mas neste momento você só precisa entender que, para que este CDB
seja bom para você, para o seu objetivo de reserva de emergência, que é o seu primeiro investimento, para você traçar o caminho mais rápido da sua liberdade financeira, é ele ter uma rentabilidade de, no mínimo, 100% do CDI. Se é no mínimo, então pode ser 101%, 105% do CDI e tá tudo bem. Com liquidez diária. O Tesouro Selic, ele já rende 100% do CDI com liquidez diária. Mas o CDB, quando você for escolher, você tem que perceber que não é qualquer CDB. Tem que ser um CDB que renda pelo menos isso com liquidez diária. Perfeito? Então essas são as duas opções que você pode utilizar para esse primeiro investimento que você vai constituir. Só reforçando, Ricardo, eu já tenho dinheiro investido. Você já tem dentro da sua carteira desse dinheiro a reserva de emergência formada? Não, não tenho. Então é o próximo passo. Estou começando do zero. Então você vai para esse caminho. Beleza, Ricardo. Mas qual que é o valor que eu preciso colocar na minha reserva de emergência? A gente vai fazer uma conta bem simples, quer ver? O valor ideal da sua reserva de emergência. Qual que é o valor? Primeiro, você precisa entender só uma coisa, que não existe um valor que seja igual para todo mundo. Para algumas pessoas é mais, para outras pessoas é menos o valor da reserva de emergência. Por quê? Porque a reserva de emergência, ela está diretamente relacionada ao quanto que é o seu padrão de vida, o quanto que você precisa para viver. Você consegue entender que tem pessoas que precisam de 10 mil reais para pagar todas as suas contas porque elas têm um padrão de vida mais elevado, né? Enfim, todas as coisas que elas gastam. Mas tem pessoas que com 2 mil reais por mês passam tranquilamente, porque tem um padrão de vida mais reduzido. Não tem certo ou errado, tem o que vai ser de acordo com cada um. Então, quando nós olhamos aqui, valor ideal da sua reserva de emergência, você precisa fazer uma continha de matemática muito simples. Primeiro, você vai entender qual que é a sua despesa mensal necessária. Qual que é o valor da sua despesa mensal necessária? Despesa mensal necessária é o seguinte: tudo que você precisa pagar no mês que você não pode atrasar. Por exemplo, água você tem que pagar, luz você tem que pagar, aluguel, parcela da casa, enfim, são despesas necessárias. Você não tem como não pagar aquilo. Comida, alimentação, sabe? E agora tem algumas coisas que você pode não precisar pagar no mês ou não precisar gastar com isso. Por exemplo, ir na pizzaria toda sexta-feira à noite. Não é que está errado, mas em uma emergência, em momento de conter gastos, você continua vivendo mesmo sem ir toda sexta-feira na pizzaria. Faz sentido? Então você vai ver aí no seu orçamento o que é despesa mensal necessária. Despesa mensal necessária. Você vai chegar num valor. Então, descobri que a minha despesa mensal necessária do mês é 2 mil reais, Ricardo. E cada um vai ter a sua, perfeito? 2 mil reais. A partir de agora, a gente faz uma continha para saber o valor exato da sua reserva de emergência. Então, vamos lá. Se você for funcionário público, tá? Funcionário público, você vai fazer o quê? Você vai fazer a despesa mensal necessária, 2 mil, você vai fazer vezes 3. Vezes 3. Ou seja, você precisaria de 2 mil vezes 3, você precisaria de 6 mil reais para a sua reserva de emergência, neste exemplo. Agora, se você for, não é funcionário público, você for CLT, né? Funcionário de empresa privada, ao invés de você fazer 2 mil vezes 3, você vai fazer 2 mil vezes 6. Meia dúzia. O que vai dar 2 vezes 6, no caso nós temos 12 mil reais. Aqui vou te ensinar outra coisa. Sempre que você vê no mercado financeiro a letra K da abreviação quilo, a letra K significa milhares. Então 6 mil, né, ou 6K é a mesma coisa. 12 mil reais ou 12K é a mesma coisa, tá? Já aprendeu mais uma. E se você for empresário, vamos lá, empresário, profissional liberal, autônomo, né? E vamos botar aqui autônomo também, autônomo, você vai fazer o quê? Você vai fazer vezes 12. A sua reserva de emergência ideal vezes 12. Então 2 mil a despesa, vezes 12, 24 mil. Por que isso? Porque é o seguinte, nós estamos falando de um dinheiro que você precisa ter disponível para você caso aconteça uma emergência.
Só que nós sabemos que o empresário, o autônomo, o profissional liberal, ele não tem tanta previsibilidade na geração de renda. Logo, o que acontece? Se ele não tem tanta previsibilidade, ele precisa ter uma reserva maior, porque ele pode ficar às vezes 3, 4 meses sem receber dinheiro e está continuando a trabalhar. A vida do autônomo, do empresário, nessas situações pode acontecer. E o CLT, ele tem uma chance maior de ser demitido, de perder a fonte de renda, do que o funcionário público. Então, por isso que ele tem maior que o funcionário público. Resumindo, você é funcionário público, CLT, ou autônomo, profissional liberal, alguma coisa nesse sentido. Esse é o número que você vai utilizar para multiplicar pelo valor da sua despesa mensal necessária. Este é o valor da sua reserva de emergência necessária. Um ponto bem importante aqui. Vou te dar um presente também. Um ponto bem importante. O que acontece? Você precisa ter a sua reserva de emergência concluída para você fazer outros investimentos? Não. Você precisa ter iniciado ela pelo menos. Aí você já pode ir fazendo outros investimentos, mas você tem que ter um plano para ter uma prioridade de concluir. Depois que você concluiu, para de aportar para essa finalidade e vai aportar para outros objetivos. Aí foca na tua liberdade financeira, foca em outras coisas, mas isso aqui é importante, porque se você não tem a reserva de emergência concluída, muitas vezes você coloca o seu plano da liberdade financeira em risco por conta disso. E eu não quero que você faça isso. Aqui nós falamos de despesa, falamos de algumas coisas, inclusive eu vou te dar um presente, tá? Aqui abaixo eu vou colocar o link de uma outra aula, vou tentar colocar para aparecer em algum lugar aqui, ou vai aparecer aqui abaixo, não sei, vai aparecer uma aula falando sobre fotografia financeira. Nessa aula sobre fotografia financeira, é um aulão completo, maior ainda, onde além de eu te ensinar sobre fotografia financeira, para você organizar todas as suas contas, despesas, receitas, saídas, projetar para onde vai o seu dinheiro, você também vai ter acesso a uma ferramenta gratuita. Essa ferramenta é uma parte do método xadrez. O método xadrez é o meu método de investimentos, a qual os alunos da mentoria têm acesso, né? Tem uma escola com mais de 1.600 alunos atualmente, então eles têm acesso a isso. Só que eu vou te dar essa aula de graça, você não vai pagar um centavo. Ela está aqui na descrição para você fazer a sua fotografia financeira, para você direcionar para onde vai o seu dinheiro, para você fazer o seu dinheiro sobrar mais de maneira inteligente e, consequentemente, poder investir mais, e ainda você vai ter acesso a essa ferramenta também. Mas antes de fechar aqui agora, eu vou te mostrar na prática, na tela do meu celular, como que eu faço um investimento no Tesouro Selic na prática, mostrando isso na prática mesmo. E também vou te mostrar uma opção de CDB com liquidez diária que você também pode utilizar na prática para fazer o seu investimento. Então eu vou fazer um investimento em CDB com vocês aqui agora, juntos usando o Banco Inter. Então eu vou abrir aqui o meu aplicativo do Banco Inter. No caso eu estou usando o Inter Empresas, mas o Inter Empresas ou o normal é a mesma coisa. Assim que você acessou a tela do seu aplicativo, você vai cair aqui. Então você vai procurar, no caso, a opção Investimentos. Aí a opção aqui Investimentos, clica aqui, vai aparecer aqui, ó, CDB com liquidez diária, ter 102% do CDI. Essa opção que você vai utilizar. Então, quando você clica ali, por exemplo, ó, você vai colocar o valor que você quer investir, né? Liquidez diária a partir de R$1. Ah, vou colocar R$100 aqui, um exemplo. Então, vou dar um OK. A partir disso, ó, eu posso optar por investir somente esse valor, posso botar uma opção recorrente para fazer todos os meses, mas isso aí é uma opção que você tem, não é obrigado a fazer. Ah, não quero fazer recorrente, quero deixar só uma vez, então não seleciona. E aqui tem as informações, no mínimo 100% do CDI, né? Aqui tem, ó, liquidez imediato, ou seja, a qualquer momento eu posso pedir meu dinheiro de volta. Então, beleza, coloquei o valor, cliquei aqui no botão investir, clico no botão confirmar. O que vai acontecer? Só vai fazer a confirmação aqui, pronto, está feito o investimento. Investi R$100 aqui no CDB de liquidez diária. Então é muito simples fazer isso, por exemplo, usando o Inter. Para outros bancos, outras corretoras é a mesma lógica. Você vai na opção investimentos, depois você vai lá na opção CDB com liquidez diária. E agora eu vou mostrar para vocês como é que faz uma aplicação em Tesouro Selic através de uma corretora. A gente poderia escolher algumas aqui, porque eu tenho conta em várias corretoras justamente para mostrar como é que faz esses investimentos, né? A minha principal é a XP Investimentos, mas eu vou mostrar a Nuinvest, porque a Nuinvest, para quem está começando, é uma opção mais sugerida na minha opinião. Então você clica em Nuinvest, vai abrir o aplicativo, logo na tela inicial ele vai mostrar algumas informações. Aqui eu tenho um saldo de R$8 nessa conta.
e aí você clica na opção investir. Então quando você clicar na opção investir, você vai escolher o que você quer investir, renda fixa, ações e por aí vai. Eu vou procurar aqui no caso a opção de renda fixa, que já é a primeira. Então clicou dentro de renda fixa, você vai encontrar subopções. Nessas subopções tem Tesouro Direto, LCI, CDB. O que eu quero? Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título do Tesouro Direto. Então eu clico em Tesouro Direto e eu vou buscar a opção do Tesouro Selic, ó. Tesouro Direto, Selic. Tesouro Direto nesse aqui, ó, pré-fixado. Eu quero o Selic. Aqui tem o 2029 e 2026, que é o ano de vencimento. Mesmo que ele vai vencer só nesse ano, você pode utilizar o dinheiro a qualquer momento. Perfeito? Então, sempre você vai optar, anota aí, sempre você vai optar pelo de prazo mais curto, nesse caso o Tesouro 2026. Investimento mínimo, R$ 127. Então você vai clicar em cima, depois que você clicou tem as informações, ó, liquidez, D+1, significa que se você pedir o teu dinheiro hoje, amanhã está disponível na conta, sempre em dias úteis, perfeito? Investimento mínimo, 127. Feito isso, você vai clicar em investir. Quando você clicar em investir, ele automaticamente vai para a tela para mostrar, para pedir o quanto que você quer colocar de dinheiro nisso. Obviamente eu não consigo aqui investir agora porque eu tenho só R$ 8 aqui nessa conta. Então você pode escolher, ó, 127 ou você vai aumentando aqui. Né? Aqui ele vai deixaria aumentar se eu tivesse dinheiro na conta agora, né? Mas ele vai deixar você colocar o valor que você quer. Então, eu quero colocar R$ 1.500, por exemplo. E aí ele vai fazendo múltiplos de 120, cadê aqui? De 127 para chegar no valor justo, certo? E aí você vai finalizando, depois que você definiu o valor, você clica aqui na opção investir. Eu não consigo clicar na opção investir agora porque não tem dinheiro nessa conta suficiente de R$ 1.500. Mas e é um ponto muito importante, se você não tem dinheiro na conta, você não consegue fazer o investimento, obviamente. Já fica mais um aprendizado aqui também. Viu como é fácil fazer esses investimentos na prática? É muito simples. Basta você ter o caminho. E você pode utilizar qualquer corretora, qualquer banco digital para fazer isso, basta você seguir a mesma sequência lógica. Obviamente, se for utilizar outro banco ou outra corretora, o layout vai ser um pouco diferente, mas a lógica é a mesma. Você vai em investimentos, vai na opção renda fixa, depois você busca essas opções. E só reforçando ainda que aqui abaixo tem um presente para você, que é uma aula completa sobre fotografia financeira, como você direciona o seu dinheiro do seu dia a dia para que você consiga gastar de forma inteligente, consequentemente poupar mais dinheiro, assim como a ferramenta está aí disponível gratuitamente para você nesse aulão da fotografia financeira. E para fechar com chave de ouro aqui, eu quero te pedir uma coisa. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se te ajudou de alguma forma e você ainda não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o seu joinha e ative as notificações, que sempre que eu postar um novo conteúdo você vai ser avisado pelo YouTube. Inclusive, aqui abaixo nos comentários, eu queria pedir para você colocar um comentário dizendo o que você achou desse conteúdo, se fez sentido, se não fez sentido e se realmente, para fechar aqui, fez muito sentido. Mande esse vídeo para algum amigo, para alguma pessoa especial que você se importa também, para ela aprender sobre esse assunto também. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo conteúdo.